Bom, todas as partes no culto são importantíssimas, todas elas. Mas a palavra de Deus é a parte mais importante. E nós devemos dar, sim, toda importância a ela. Aqui é devido de verdade, né? Porque ela nos ensina tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. O salmista disse assim, que pelo conhecimento que ele tinha da palavra, Deus o fazia mais sábio do que os seus próprios mestres. Então a palavra do Senhor, ela nos educa, nos ensina, nos orienta, traz para a nossa vida edificação, aprendizado, conhecimento. Você sabe que houve um projeto, um plano de Deus na eternidade e tinha como objetivo formar a sua igreja. E logicamente, quando eu digo igreja, não falo das placas que tem, porque todas as placas que existem, ainda que tenham nomes tirados das Sagradas Escrituras, mas são formação do homem. A quadrangular está dentro das Sagradas Escrituras, Assembleia, Congregação, Pão da Vida e tantas outras, né? São extraídas, mas a igreja, ela é uma só, uma única só. E quando Deus inspirou Moisés a escrever os primeiros livros da Bíblia, desde lá do princípio, houve uma profecia, isso aproximadamente 3.500 anos ou mais. Houve uma profecia. E a profecia era concernente a algo que estaria para acontecer. E aquele algo que estaria para acontecer, muitas vezes nós nos confundimos. Que quando nós recebemos uma palavra da parte do Senhor, com alguma promessa, nós às vezes imaginamos ou pensamos que aquilo vai se cumprir daí uma semana, 15 dias, 20 dias, e a gente cria uma expectativa muito grande, e por criar essa expectativa muito grande, nós queremos que aquilo se cumpra rapidamente. E aquilo começa a provocar uma certa ansiedade em nós, principalmente se para nós estiver demorando. Agora, a profecia que Deus, através de Moisés, trouxe, era de algo que estaria para acontecer 3.500 anos depois, ou melhor, 2.000 anos, 1.800, 2.000 anos depois. E essa profecia falava de alguém que viria e que esse alguém nasceria de mulher, e esse alguém, ele viria com poder de Deus, com graça de Deus, com manifestação de Deus. Na verdade, ele seria o próprio Deus, homem. E essa pessoa, ela ia receber uma ferida, uma picada dessa serpente no seu calcanhar. E você sabe que a picada da serpente nada mais é do que o pecado. E o pecado, ele gera a morte. Mas essa pessoa que viria e que esmagaria a cabeça da serpente, quando a gente fala esmagar a cabeça, é que a cabeça é que comanda todo o corpo. Todos os sentidos do corpo emanam da cabeça. E até então, a Bíblia fala que todos pecaram, consequentemente, todos estavam submissos a isso, dominados por isso. E não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Muitas pessoas podem dizer assim, não, ninguém manda em mim, ninguém manda, não.
Não tem isso, ninguém manda em mim. Ou fazemos a vontade de Deus, ou então fazemos a vontade da nossa carne. Lembrando que a maldição que o Senhor Deus lançou sobre a serpente é que ela viria de rastejar e comer do pó. Ela se alimentaria do pó. E o que é alimentar-se do pó? É comer? Não, ele estava falando com um ser. Estava falando com aquele que havia incorporado o corpo daquela serpente. E você sabe que quanto mais você pratica as obras da carne, mais você está alimentando o seu distanciamento do Senhor e o domínio de Satanás sobre a tua vida. Ele se alimenta disso. Quanto mais você satisfaz o desejo da sua carne, mais distante do Senhor você é levado. Por isso que existe uma guerra dentro de nós entre o espírito e a carne. O espírito querendo nos levar para a presença do Senhor, nos aproximarmos do Senhor, juntos do Senhor, e quanto mais junto do Senhor, menos a vontade da carne você submete, se sujeita. Mas se a tua carne tiver domínio sobre você, você vai fortalecer não o Espírito de Deus na sua vida, mas aquele que tem domínio sobre você. Porque quando o Espírito Santo de Deus não tem domínio sobre você, há um outro domínio sobre a sua vida. Não existe meio termo, não existe. Então vai ser sustentado e consequentemente ele vai se alimentar, ele vai ser fortalecido na sua vida e vai enfraquecer você em todos os aspectos. Enfraquecer, vai ter um domínio completo sobre você. Então houve essa profecia que o Senhor viria. Bem, Isaías, 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele escreveu algo interessante. Eu quero ler com você, eu vou partir daí para a gente poder ir aonde a gente quer chegar. No capítulo 61 de Isaías, que é considerado o profeta missionário, que é o livro mais missionário do Velho Testamento, onde existem as maiores profecias a respeito e as mais claras a respeito de Jesus, fala no capítulo 61 o seguinte assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que está escrito aí, o povo judeu sabia que isso aí era uma profecia com respeito ao Messias que viria. Porque ninguém teve a ousadia até então de ler isso aí e dizer o Espírito do Senhor, porque somente o Messias poderia ter feito isso. Somente o Messias. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui nesta terra, a gente sabe que os primeiros anos de vida dele foi já de perseguição. Queriam matar, queriam acabar com ele, porque havia informação que o novo rei havia nascido e Herodes então mandou matar todos os meninos até 2 anos para impedir que esse rei viesse a crescer e formar o seu reinado. Mas nós não vemos, irmãos, absolutamente nada escrito a respeito do Senhor Jesus Cristo, a não ser os costumes que os judeus tinham, porque ele era judeu, nasceu numa família judia e havia orientações para as famílias judias, o que elas deviam fazer e como elas deviam participar das festas, deviam
comemorar a Páscoa, e eles faziam isso. E o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia apenas fala assim, que ele crescia e se fortalecia no Senhor. Não fala nada mais a respeito disso. Depois ele aparece aos 12 anos de idade, né? Quando foi com a sua família lá para Jerusalém, lá no templo, ele foi lá, e depois as famílias foram embora, e onde está o menino Jesus? Onde ele está? E procuraram-no e o encontraram lá no templo, né? Estava lá aos 12 anos. Dos 12 até os 30 não sabemos absolutamente nada a respeito dele. Tudo que se diz, que se pensa, se imagina é conjectura. Nada. Mas ele aparece aos 30 anos de idade. E ele aparece junto a João Batista, que era o seu primo mais velho, 6 meses mais velho. E João Batista, que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, porque atrás dele viria o rei, o Messias. E João Batista está batizando, e quando Jesus ele é batizado, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus, como pomba, veio e pousou sobre a cabeça dele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado. Ele não nasceu da união de José e Maria, não, foi uma ação do próprio Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele sabia tudo, conhecia tudo, só que ele estava reduzido ao corpo humano, impedido de realizar aquilo que ele tinha capacidade e poder de realizar, porque ele disse assim: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Mas sujeito ao corpo, então ele não podia exercer aquilo que ele tinha como atributo divino. Então ele serviu como homem, foi 100% homem, porque nasceu de uma mulher. E eu digo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo como Deus, ele não tem mãe. Jesus como Deus, ele não tem mãe, ele só tem pai. E Jesus como homem, ele não tem pai, ele só tem mãe. Como Deus, ele não tem mãe, ele tem pai. E como homem, ele não tem pai, ele tem mãe. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, quando ele recebe essa unção que vem sobre ele, é o momento dele iniciar o seu ministério. Vai ser tentado por Satanás, vence lá as tentações, vai lá em Caná da Galileia, transforma a água em vinho, e um dia, o que ele faz? Ele vai na sinagoga. Na sinagoga. Sinagoga não era um local muito amplo, igual amplo era o templo. Era um local físico mais reduzido. Mas as comunidades judias de cada cidade tinham a sua sinagoga. Havia o templo na sede em Jerusalém, onde todos iam para lá nas festividades nacionais. E ali, então, comemorava-se a Páscoa lá, por isso que de ano em ano eles iam para lá. Então o Senhor, ele entrou na sinagoga. Ao entrar na sinagoga, irmão, entrar na sinagoga, porque era um costume dos judeus, era um costume que Jesus tinha. E sabe, irmãos, hoje existe aí muitos movimentos, sempre existiu muitos movimentos controversos. Existe muito movimento que diz assim: não precisa ir na igreja, eu sou a igreja. Existem muitos movimentos, mas nós não encontramos apoio bíblico a respeito disso. Ao contrário, a Bíblia fala assim, que nós não devemos deixar de congregarmos, como é costume de alguns. Lá em Hebreus está escrito sobre isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca disse assim: olha, não venho mais na sinagoga, não venho mais, se tal. Ele falou para nós imitá-lo, né? Imitá-lo.
Então, se assim fosse, ele teria dito para nós: não precisa mais estar junto, não precisa mais estar em comunhão entre os irmãos, nós não precisamos nos conhecer mais, e afim e assim. Mas ele não disse isso, não falou isso. Ele entra na sinagoga. E o que ele faz na sinagoga? Está narrado aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 18. 16 está escrito assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Então ele tinha costume de ir na igreja, ele tinha costume de ir na sinagoga. Ele tinha costume, era um hábito dele. Tem hábitos muito bons na nossa vida e tem hábitos ruins. Às vezes nós invertemos, nós achamos que os costumes ruins se tornam bons e os costumes bons se tornam ruins. É a inversão. Então ele diz aqui, segundo o costume dele, e levantou-se para ler. E ao levantar-se para ler, entregaram para ele o livro do profeta Isaías. E ao receber o livro do profeta Isaías em suas mãos, ele abriu exatamente naquele capítulo que eu li com vocês, Isaías 61, mas que Lucas repete aqui no seu livro. E o Senhor pegou aquele livro. Nenhuma outra pessoa podia fazer aquilo a não ser o Messias, porque aquilo era uma profecia referente ao Messias, ao Salvador do mundo. Então ele começa a ler. O que ele lê? Ele lê exatamente o que está escrito, e Lucas reproduz aqui. Diz assim, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Bem, ele leu isso. Na sequência ele fechou o livro. Está escrito aqui, versículo 20. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Irmão, quando Jesus fez essa leitura, nunca ninguém tinha lido aquilo, porque aquilo era uma leitura destinada ao Messias, e nós vamos completar isso já já e você vai entender. Quando ele termina de ler, as pessoas ficam fixas olhando nele, esperando o que ele vai falar. Sabe, irmão, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Na casa do Senhor, quando adentrarmos na casa do Senhor, quando sairmos da nossa casa para virmos à casa do Senhor, a gente vir com a intenção de ouvirmos a palavra de Deus e ficarmos atentos com aquilo que o Senhor irá falar conosco. Por quê? Porque às vezes a gente sai da nossa casa, só Deus sabe como é que está o nosso sentimento. Só Deus sabe como é que está o nosso coração. Só Deus sabe como é que está a nossa alma. Só Deus sabe as lutas interiores que nós temos e que às vezes nós não as anunciamos a ninguém, porque sabemos que ninguém poderá nos ajudar. A gente sabe que a gente precisa de uma intervenção do Senhor. E essa intervenção do Senhor, amado irmão, o Senhor que conhece o nosso coração, nos traz para a casa dele. E ele que conhece o nosso interior, ele usa o pregador que ele levantou aqui, não
para que a pessoa fique atenta no pregador, mas atenta na palavra que vai sair dos lábios do pregador, porque ele não vem na igreja para ver o pregador, ele vem na igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque não é o pregador que vai fazer diferença na vida de ninguém. Quem vai fazer diferença e que muda a situação é a palavra pronunciada, é a palavra pregada, é a palavra transmitida. Então, as pessoas estavam ali com os olhos fixos nele. O que será que ele vai falar? Nós nunca ouvimos ninguém falar sobre isso. Nunca ninguém teve a ousadia, porque essa profecia é uma profecia destinada ao Messias. Vamos continuar lendo? Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Olha que coisa extraordinária. O que eu li aqui para vocês está se cumprindo hoje. Ele estava declarando que ele era o Messias, porque só o Messias teria autoridade para falar sobre isso, para dizer isso. Só o Messias. Agora, irmão, nesses versículos que nós lemos, nós temos e aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui com uma função específica. E ele não poderia negar de fazer aquilo para que ele veio. Não poderia. Na vida do Messias teria que se cumprir tudo aquilo que nós lemos, de cabo a rabo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos informa, nos é informado na palavra dele, que ele não pôde fazer algumas coisas que ele desejava fazer. Não porque ele não quisesse, não porque ele não tivesse autoridade, não. Duas cidades, pelo menos, que eu quero citar para você: Nazaré, que era a cidade dele, e Cafarnaum, a cidade que ele viveu durante 5 anos. A Bíblia nos fala que ele fez alguns milagres lá, mas ele não pôde fazer tudo quanto ele queria, desejava fazer, conforme está escrito nessa profecia que nós lemos. Porque as pessoas não acreditavam, até mesmo seus próprios irmãos não acreditavam. Então, ele não queria fazer absolutamente nada para mostrar para ninguém. O que muitas pessoas pediram por curiosidade, né? Faz um sinal para nós ver, faz... Não. Mas todas as pessoas com as quais ele se encontrou, se deparou, ele realizou extraordinários milagres, grandiosos milagres. Agora, uma coisa que eu quero que você tente, irmão. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus nasceu numa família judia e que ele veio especificamente para esse povo. Ele era judeu, nasceu numa família judia e nasceu para trazer as boas novas para o povo judeu. A intenção dele e a intenção do Pai Celestial era que aquele povo que era escolhido pelo Senhor recebesse ao Senhor Jesus Cristo como Messias e que eles tivessem o coração aberto para receber os ensinamentos do Senhor, se converterem ao Senhor, e a partir daí então formava-se uma nação missionária, e esta nação missionária então ia percorrer todo o mundo como testemunha de Jesus Cristo, e estariam pregando para todas as nações, para todos os povos.
Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O plano que Deus tinha barrou-se na vontade humana. Foi impedido pelo querer humano. Logicamente que o Senhor, em sua onisciência, em sua onipresença, em sua onipotência, Ele sabia muito bem o que iria acontecer, mas Ele não poderia deixar de cumprir a palavra dEle. Não poderia. Então a gente lê lá em João, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora eu quero que você abra o texto que eu quero usar aqui para nós falarmos, né? Aqui em Marcos, no capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. Show aí, irmãos. Marcos 7. Marcos 7. Versículo de número 29. Mas aí você fica com a Bíblia aberta em Marcos 7 aí, tá? Está escrito assim, versículo 29. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O tema da nossa mensagem é a mulher que não aceitou não como resposta. A mulher que não aceitou não como resposta. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele veio para cumprir, como disse, os propósitos dos céus. Vindo aqui, Ele percorreu aquilo que Ele tinha que percorrer. E quando Ele deu autoridade para os seus discípulos pregarem antes da grande comissão, Ele disse o seguinte: olha, vocês vão atrás das ovelhas perdidas de Israel. A mensagem era tão somente para o povo de Israel, não outro povo, só aquele povo. Eles foram e realmente muitas coisas sucedeu, muitas coisas aconteceu. Mas chegou um momento, chegou uma hora em que as pessoas, os judeus começaram a se levantar junto com as suas seitas e queriam impedir a ação. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele começa então a andar de um lugar para o outro, para pregar a palavra. Teve um momento que Ele viajou até o sul do Líbano, numa cidade chamada Tiro. Ele estava cansado da viagem. A Bíblia não fala que se ele estava numa montaria, pelo jeito não. A única vez que ele usou a montaria foi quando ele entrou em Jerusalém. Foi o único. Não se fala mais nisso. Aí, agora ele foi caminhando, foi andando, né? Foi andando. E no ele caminhar, no ele andar, quando ele chegou lá em Tiro, ele não veio andando, pessoas fazendo propaganda: olha, ele está vindo aí, olha, ele está chegando, olha, não sei o que tem, olha isso, olha aquilo, nada disso. Ele estava cansado e ele procurou ir pelos locais menos movimentados, até chegar numa residência. Versículo 24 fala assim: levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Não quero que ninguém saiba onde eu estou. Estava cansado.
quero descansar. Mas a Bíblia nos fala aqui, irmão, no entanto, não pôde ocultar-se. Não pôde ocultar-se. Tem um outro evangelho que é mais completo nessa passagem, onde diz que uma mulher veio atrás do Senhor e começou: Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está assim, 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 assado, Senhor, tenha misericórdia. E talvez ele tenha entrado numa casa e esta mulher entrou atrás, mas aqui no capítulo 7 de Marcos diz assim, do versículo 25: no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito dele. Então, essa mulher, ela estava com uma situação muito difícil. Assim como situação difícil nós ficamos quando os nossos filhos estão passando por situações adversas. Imagine você, a mãe vendo a filha endemoniada, a mãe vendo a filha perturbada. E logicamente, essa mãe, ela correu atrás de tudo que se dizia ser bom. Você se lembra daquele homem que levou o filho até o Senhor Jesus Cristo? E quando o Senhor viu uma aglomeração, o que está acontecendo aí? Aí esse homem fala: eu trouxe o meu filho aqui, ele é perturbado, um espírito toma conta dele, joga no chão, joga onde foi, e fica espumando e tal. E eu trouxe para os seus discípulos expulsar, mas eles não tiveram poder. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Mandou trazer o menino, né? E quando trouxe o menino, aquele homem disse: Senhor, se tu podes, ajuda-me. Se tu podes, ajuda-me. E por que o homem fala assim: se tu podes, ajuda-me? Porque aquele pai estava cansado, porque ele mesmo disse que o filho dele, desde a mais tenra idade, sofria aquelas convulsões provocadas por espírito. Estava cansado. E ele já não tinha mais tanta esperança, porque em todos os locais e lugares que diziam assim: lá é bom, lá é bom. E logicamente ele levava o filho. Mas ficava tudo do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo. Nada mudava. Então, quando ele trouxe para Jesus, ele estava bem abatido na fé dele. Ele não tinha muito mais esperança, não. Por isso que ele disse: tu podes fazer alguma coisa. E aí Jesus diz para ele, né? Como resposta: você está perguntando para mim se eu posso? Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Então, o filho foi curado pelo Senhor Jesus. Essa mãe vem e ela se ajoelha diante do Senhor. Ela suplica a graça, suplica a misericórdia do Senhor. Ela está aflita. E ela não era uma judia. Não era. Ela era uma pessoa, ela era uma estrangeira. Mas por que Jesus foi lá em Tiro? Por que ele foi lá? Lá não era um local onde morava uma grande quantidade de judeus, não. Mas ele foi lá com um propósito. Mesmo indo escondido, ele não pôde se esconder da necessidade que aquela mulher tinha, e que eu creio que houve uma movimentação de Deus para ela saber que Jesus estava lá. Assim como eu e como você ouvimos de alguém disse para nós: olha, nós às vezes não contamos a nossa situação para ninguém, mas conversando com um, com outro, e a gente às vezes deixa sair uma palavra e a pessoa logo percebe da nossa dificuldade. Então a pessoa nos fala da palavra de Deus, e aí traz no nosso coração ali, traz um interesse,
por causa da necessidade que nós temos. Traz o interesse. E essa mulher, então nós chegamos na casa do Senhor assim, viemos assim, desse jeito. Essa mulher também, ela ouviu falar e ela foi atrás do Senhor. E quando ela se ajoelha diante do Senhor, irmãos, e ela fala: Senhor, me socorre, me ajuda. Olha a palavra que Jesus disse para ela: mulher, eu não posso pegar no pão que pertence aos filhos e entregar para os cachorrinhos. Você já pensou se Jesus fala isso para nós? Eu vou lá fazer um BO contra ele. Vou lá fazer um... Hoje tudo é BO, hoje tudo é denúncia. Hoje, né, qualquer coisa que você falar aí, vai lá e vai denunciar. Vai lá e vai, né? Ele me ofendeu, me chamou de cachorra. Mas, irmão, essa palavra que eu estou dizendo, ela é um pouco estranha para nós, mas não é uma palavra estranha para o povo daquela época. Não era. Era uma palavra de um contexto, de uma cidade, de um local, onde as pessoas sabiam muito bem o que aquilo queria dizer. Não eram palavras ofensivas. Era como dizer assim: olha, não posso pegar no pão que pertence aos filhos e entregar para as pessoas que eu não conheço. Eu não posso pegar na herança que são dos filhos e entregar para as pessoas que não tem nada a ver comigo. Não posso fazer isso. Mas vejam bem, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazer o pão da vida para o povo judeu. O povo judeu não aceitou e não recebeu o projeto que Deus tinha para eles. Não receberam, rejeitaram, resmungaram, não quiseram. É o Messias, mas não é o Messias que eu espero. É o Messias, mas não é o Messias que eu forjei no meu pensamento. É o Messias, mas não é o Messias que eu tenho pensado, porque o Messias que eu tenho pensado é um baita de homem zarrão, é um homem que usa as espadas enormes, é um homem que usa uma couraça de bronze, de proteção. Esse é um líder que vai marchar contra os nossos opressores, contra Roma, vai destituir César e vai assumir o reinado e vai estabelecer o reino dele. Esse é o Messias que eles ainda estão esperando até hoje. Eles não receberam Jesus. Mas agora o Senhor, irmão, o Senhor vai. E quando essa mulher chega aos pés dele, e ele argumenta com ela, dizendo: não, eu não posso pegar na bênção que pertence aos filhos e dar para os estrangeiros. Não posso pegar no pão que pertence aos filhos e dar para os cachorrinhos. É interessante, irmãos. Talvez muito de nós, se ouvisse uma coisa dessa, a gente ia virar e falar: eu não vou ficar, o senhor está me humilhando? Eu não vou nada disso não. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Para me humilhar desse jeito. Mas ela tinha uma necessidade que necessitava de uma argumentação da parte dela. E olha, irmão, vou dizer uma coisa para você, viu? Não existe ninguém que argumenta com mulher. Quantas vezes você já perdeu discussão com a sua esposa? Conversa. Quantas vezes você foi dobrado por ela? Fez assim com você. Só os homens digam amém. Só o tigrinho que falou amém. Você não consegue ganhar. A mulher, ela faz uma argumentação, uma
contra-argumenta ao Senhor. É isso que ela faz. Ela não recebe aquela palavra e fala, então está tudo bem, eu não quis entender e saiu chorando. Não. Ela contra-argumentou. Sabe quando você fala alguma coisa para sua esposa, você acha que você está cheio de razão, e daqui a pouco você começa a ouvir ela e fala, não estou com razão. Acontece isso com você? Hein, Anderson? Acontece? A Vanessa que eu diga. Né? Tem muito mais argumento. Tem muito mais argumento. O homem, ele é muito mais assim, não é. A mulher, não. Eu estava chegando aqui, cheguei aqui, a tia Rose estava contando de uma bênção do filho dela para a irmã Elaine. Eu cheguei, comecei a ouvir, eu falei, irmã, não vou ficar ouvindo até o final, não. porque ela estava argumentando, falando como tinha acontecido, eu queria ouvir a bênção. Aconteceu isso. Não, ela estava lá, irmã, não vou ficar ouvindo, não. Vai logo ao final, vai logo no assunto, né? Vai logo lá. Né? Aí ela completou, né? Mas demorou um pouco, hein? Demorou um pouco ainda. Então, ela contra-argumentou. Uma palavra que parecia não ter saída. Ponto final, acabou, é isso aqui, pronto. Mas o que a mulher disse para ele? Ah, Senhor, tudo bem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Os cachorrinhos também comem da mesa que cai dos seus senhores. E o que ele ia falar para ela? Ah, mas não vou te dar bem. Não teve jeito, irmão. Não teve como. Ela contra-argumentou de uma maneira que ela fez fluir ali a fé dela. Aquilo que ela queria de verdade. Ela não aceitou o não do Senhor Jesus Cristo. Não aceitou. Ela não estava com vaidade. Não estava querendo algo que a Bíblia reprova, porque a Bíblia fala que às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Pede para gastar com seus próprios prazeres. Não, ela estava com uma grande necessidade. E ela expôs aquela necessidade. E quando na verdade nós temos necessidade de coisas que são imprescindíveis, nós até nos humilhamos de verdade para poder obter, para poder alcançar. Então, ela disse o seguinte para o Senhor. Mulher, 28, mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, amém? Por causa desta palavra, irmão, não desista. Não desista. Se aquilo que você está querendo, desejando, buscando, é uma necessidade, não é uma vaidade através da qual você se mata para querer aquilo, se explode para querer aquilo, não. Mas se é uma necessidade para o bem-estar seu, da sua família, não desista. Faça igual esta mulher aqui. Não aceite não como resposta. Você se lembra da mulher que foi lá no juiz? Ela tinha causa ganha. Só que o juiz não homologava a sentença para que ela pudesse receber aquilo que era dela de direito. E ela foi uma mulher que o Senhor Jesus Cristo usou como exemplo para nós não desistirmos daquilo que é nosso direito. Aquilo que é nosso direito. Aquilo que é prometido pelo Senhor na sua palavra. Aquilo que é declarado pelo Senhor na sua palavra. Aquilo que Ele veio para fazer, aquilo que Ele veio para realizar.
aquilo que ele veio, como diz lá o apóstolo São Paulo, fala que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Então, aquela mulher parecia perto do juiz, o juiz disfarçava, como que não tivesse visto, ela chegava diante dele, ficava com o braço cruzado olhando para ele, ele ia para cá, ela ia para lá, ele ia no fórum, ela ia no fórum, ele voltava para casa, ela, no horário que ele aparecia, ela estava lá em frente da casa dele, ela estava lá. E o juiz disse assim: quer saber de uma coisa? Não aguento mais ver essa pessoa falando, pegando, é uma coisa de direito dela. É direito dela, é causa ganha. É direito dela. Qual foi, irmãos, a decisão? Vou servir essa mulher aí, eu estou cansado de ver a cara dela, vou embora. Você se lembra daquele amigo que de repente, de longe, veio um colega seu de há muito tempo, chega na casa dele e bate perto da meia-noite, olha só, veio de longe, e aquele homem o recebe em casa, e aquele homem percebe que o visitante ali, seu colega de há muito, estava cansado, estava com fome. Nossa, e ele vai olhar, não tenho nada para colocar diante dele, e onde é que eu vou arrumar agora? Onde é que eu vou? Aí ele se lembra, não é? A padaria do seu Manuel já está fechada, mas eu vou lá, ele é meu amigo, eu vou lá, ele é meu amigo. E ele vai lá, ele bate na padaria, ele bate lá na porta da padaria, né? Toca a campainha, bate, toca a campainha, ninguém atende. Mas o que o homem faz? Não, eu tenho que levar o pão, eu sei que o Manuel tem. Eu tenho que levar a bênção para alguém da minha família, e eu sei que o Senhor tem. E nós lemos que o Messias veio para isso. O Messias veio para trazer aquilo que nós não tínhamos, aquilo que nós não podíamos alcançar por nós mesmos. Ele veio para isso. E se ele veio para isso, ele veio estabelecer um direito em favor daqueles que acreditam nele, daqueles que o recebem, daqueles que o têm como Senhor, daqueles que o têm como Salvador. E o Manuel lá dentro fala: o que está acontecendo aí? Eu tenho um amigo que chegou de longe, eu preciso de pão para colocar. Não vou atender você, eu já estou na cama, meus filhos também. Não vou levantar. Ele não quer me atender, eu vou embora. Não. Ele está acordado, não custa nada ele se levantar aí e me servir. O Manuel falou assim: Ralios, né? Vou lá atender esse homem aí para me deixar em paz, né? E o português vai lá e abre a padaria e entrega o pão, vai embora logo. Vou pagar, não precisa pagar, amanhã você paga, né? Levou o pão. Isso está querendo dizer, irmão, que nós devemos ter perseverança naquilo que nós temos, que é a nossa salvação. Perseverar nisso. Nós temos que ter perseverança naquilo que nós necessitamos e sabemos que o Senhor prometeu dar àquele que busca. Nós temos que ter, amado irmão, persistência. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, amado. O Senhor Jesus Cristo disse algo que isso tem que estar no nosso coração. As coisas estão tomando um rumo, que tem acontecido muitas coisas, infiltrando-se dentro das igrejas, trazendo não a pureza da palavra de Deus,
mas trazendo muitas outras coisas, acrescentando muitas outras coisas, como se a palavra do Senhor não fosse suficiente, como se a palavra do Senhor, ela mesma, como a própria Bíblia diz, né? Ela é apta para discernir os propósitos do coração. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no divisor da alma e do espírito, coisa que ninguém sabe como é que isso acontece, mas a Bíblia fala que acontece, do divisor. A palavra, ela é suficiente. Muitas coisas estão acontecendo para acrescentar coisas à palavra e, consequentemente, desviar o foco principal nosso para botarmos o nosso foco em outras coisas tais e deixarmos de lado a palavra de Deus. O Senhor disse o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Porque tem muitas coisas, irmãos, tem muitas coisas. Lembra lá da semeadura, do homem que semeou, o homem semeou. 3 das sementes lançadas foram desperdiçadas. Só uma formou-se. Só uma. E nós estamos vivendo aquele momento em que a semente é lançada, o demônio que simboliza as aves do céu, que você pode ler isso, vem e come. Come. Por que come? Come porque ela não está sendo o centro da nossa vida. Come porque a palavra de Deus, ela ocupa certo espaço no nosso coração, mas não ocupa todo o nosso coração. Existem outras coisas que têm supremacia, está acima, mas o Senhor nunca, jamais aceitará ser o segundo. Nunca. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Por quê? Porque vai chegar um dia em que isso vai ser testado, se nós estamos amando o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa energia. Vai chegar um momento. Talvez não seja a nossa geração, talvez seja a geração vindoura, não sei. Mas a recomendação do Senhor não é para a geração do ano que vem, a geração que vem. É para a geração que está lendo a palavra, para a geração que está ouvindo a palavra, para a geração que busca viver a palavra. Por isso essa mulher, irmão, ela não aceitou não como resposta. Eu preciso, a minha filha necessita. Pode ir. Pode ir. A tua filha já está liberta. A Bíblia não fala que Jesus Cristo repreendeu o demônio. A Bíblia não fala que Jesus Cristo disse assim: aonde está, lá não sei na onde, saia daí agora. Mas foi a fé estabelecida pela mulher na pessoa de Cristo. Olha como é importante a fé, irmão. Como é importante a fé. A fé na pessoa de Cristo é a fé autêntica e verdadeira. E esta é a fé que vence o mundo. Vai, a tua filha já está abençoada. Ela foi para a casa dela. Quando ela chegou lá, a filha dela estava na cama totalmente curada, totalmente bem. O Senhor pode. Viu? O Senhor pode. O Senhor pode fazer muito além. Muito além, muito além, muito além. Há necessidade de
há necessidade de suportarmos o processo, o trabalho dele, o agir dele. Há necessidade disso. Há necessidade de nós entrarmos no processo, no projeto dele. Amém? Para me encerrar aqui, só. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos conceda sempre. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda sempre sua graça e que possamos ter a perseverança necessária para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Fala para o teu irmão, persevere sempre. Não desista. Não desista. Não desista.